Aldo Vilela. Vamos para o nosso debate de hoje. Desde a semana passada, a gente está tentando aqui repassar para o ouvinte da CBN os detalhes no que diz respeito a esta reforma tributária. E, desde a semana passada, e já desde alguns dias, nós estamos contando com a participação de especialistas no tema, a advogada especialista, advogada tributarista Mary Elbe Queiroz, o professor advogado, professor de Direito Financeiro e Tributário, Eric Castro. Doutora Mary, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez em nos atender aqui na CBN. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, doutor Eric. É um prazer estar aqui novamente para falar sobre esse tema que anda instigando os debates, né? E causando tanto tumulto. Demais. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Doutor Eric, boa tarde, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Aldo, um prazer estar aqui com você, com a professora Mary Elbe, com seus ouvintes. Vamos lá conversar, que o tema é muito assunto, pouco tempo e muitas dúvidas. É bom que a gente aprende, né? Então, o importante é que o ouvinte ouça, que a gente ouça, porque cada momento a gente aprende com vocês. Alguns temas eu queria colocar para vocês, já que o tema é muito vasto e a gente vai ficar fazendo essa picotagem, né, por pílula nas semanas. Queria começar falando sobre imposto de renda. E aí, muita gente nessa dúvida, o que vai mudar no imposto de renda? Qual é a alteração que nós teremos no imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica, a partir da implantação dessa reforma tributária? Começo com a senhora, doutora Mary, depois eu sigo para o doutor Eric. Veja só, imposto sobre a renda é um tema que para mim é muito especial, porque realmente eu venho estudando há muito tempo. A reforma, quer dizer, a emenda constitucional tem um dispositivo que diz que dentro de 90 dias será enviado um projeto de lei com a reforma do imposto sobre a renda, né? Então, esse projeto a gente não conhece, mas já presume o que é que ele pretende fazer, né? Aumentar o limite da tabela de isenção, que já devia ser muito maior. Por quê? Porque esse limite de tabela, essa atualização que há todos os anos, termina pessoas que têm mais baixa renda pagando imposto sem ter efetivamente renda. Porque renda é um acréscimo ao patrimônio, é algo a mais que se ganha. E quem ganha R$ 1.900, R$ 2.000, R$ 3.000, isso não é renda que acresce patrimônio, isso é valor de sobrevivência. Então, nós temos hoje um limite muito baixo de isenção. Muito bem. Um outro tema que é, na realidade, o que eles têm como objetivo final, dizendo que vai fazer reforma, é aquela coisa, sempre aumentar. Seria a tributação dos dividendos. Ou seja, fala lucros e dividendos, mas os lucros já são tributados na pessoa jurídica. A pessoa jurídica já paga imposto sobre a renda ICSL 34%. Tá? É um dos mais caros na pessoa jurídica do Brasil. E quando esse lucro é distribuído para as pessoas físicas, ele é isento. Mas foi uma opção do Brasil tributar na pessoa jurídica e não na física. Tem países que tributam só na física e tem países que tributam nos dois, na jurídica e na física. A opção de tributar só na jurídica no Brasil é para facilitar, porque a pessoa jurídica é mais fácil de controlar, já paga antecipadamente. Só que aí, isso na realidade é um discurso para aparecer bonito na foto. Por quê? Porque se tiver tributação de lucros a 20%, como se está dizendo, teria que haver uma redução da pessoa jurídica, porque senão, ao final, teria uma tributação de 54%. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, isso seria já praticamente uma tributação confiscatória. Então, na realidade, é só um discurso, mais uma vez, porque já está tributando tudo lá na jurídica, mas se vier essa tributação na física, não tiver redução na jurídica e vier esse tributo CBS e IBS com essa alíquota que está se falando de 27%, 30% ou 33%, aí vamos ter uma tributação realmente abusiva e isso vai ser um transtorno na vida de todo mundo, porque todo mundo acha que se a empresa paga mais é porque tem mais dinheiro, as pessoas que têm menos ganham menos, mas não é verdade, porque a pessoa jurídica são pessoas físicas e aí ela, para continuar tendo lucro, vai aumentar o preço do produto. E quem consome o produto? O povo. Então, aumentando o preço do produto, as pessoas vão pagar esse produto mais caro. Então, são ilusórios determinados discursos
e, na realidade, é só para parecer bonito na foto realmente. Uma outra coisa que me parece que vai acontecer, e já deveria ter acontecido há muito tempo, é uma atualização dos bens nas declarações. Veja, esses valores, desde 96, eu acho, eles estão congelados. Então, você informa na declaração e comprou uma casa por 100 mil há 20 anos, está lá, 100 mil reais. Se hoje você for vender essa casa por 300, por 200, na verdade você não tem ganho de capital, foi a mera atualização. Então, estava havendo uma tributação dessa atualização. Então, é muito justo que haja, mas isso aí vai vir acompanhado de pagamento de tributo. Ou seja, ao invés de você aumenta o custo do imóvel, do bem que você tem hoje e paga já de imediato 4% do tributo. Então, a medida para arrecadar de imediato. E aí eu aconselho a todo mundo, se viesse a implantado isso efetivamente, muita calma e conta, matemática, para ver se isso vai ser vantagem. Agora, porque se vender com ganho de capital, é a diferença entre o custo que está na declaração e o valor da alienação, hoje seria tributado de 15% até 22%. Né? Se houver essa tributação de 4%, pode ser vantagem se você for vender o bem logo. Porque se não for vender, é melhor esperar. Se for um bem que você tem para ficar lá a vida toda, não pretender ver tão cedo, é melhor não fazer isso aí. Então, eu acredito que, pelo que está se falando, essas serão as principais medidas, e, na realidade, a reforma seria o quê? Para a tributação dos dividendos. Uhum. Perfeito. Doutor Eric, quer complementar mais alguma coisa aí? aí? Aldo, só, sim, quero eu acho importante complementar, doutora Mary, concordo com todas as considerações que ela fez, mas em relação à reforma tributária em si, a que foi aprovada em 20 de dezembro do ano passado, ela efetivamente só diz que em 90 dias o governo federal tem que mandar para o Congresso a proposta, e aí ninguém sabe qual é a proposta, para alterar a tributação na renda. E eu, particularmente, acho que isso vai ser muito difícil de ser feito no próximo ano. Pode até ser que o governo, o executivo, cumpra esse prazo de 90 dias e mande essa proposta para o Congresso Nacional para alterar a tributação na renda, nesses pontos aí que Merielbe colocou. Eu acho difícil, na realidade, isso ser analisado no próximo ano por uma questão muito simples. Toda a tributação sobre consumo, e aqui a gente está falando de ICMS, de IPI, de ISS, de PIS e COFINS, ou seja, do que foi efetivamente alterado nessa emenda constitucional, nessa reforma de dezembro passado, ela tem que ser implementada no âmbito infraconstitucional, ou seja, com lei complementar, com lei ordinária, pelo Congresso nos próximos 2 anos, para isso começar a vigir a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, simplesmente o Congresso Nacional, que já tem vários outros assuntos na sua pauta, muito provavelmente já vai estar com a pauta tributária totalmente cheia, porque só de menções à lei complementar são mais de 70 que a reforma tributária fez em dezembro do ano passado. Então, realmente seria, além dessas alterações que a doutora Mary coloca, que realmente, se vierem, é só para arrecadar mais, seria até temerário fazer esse tipo de alteração, se propor essa alteração da tributação sobre a renda, no momento que está de implementação na reforma sobre o consumo. Então, não só vai ter tempo para o próprio Congresso, para os 513 deputados e 81 senadores, discutirem, aprovar e implementar com toda a sociedade, são todos aqueles regimes excepcionais que nós já falamos na semana passada, para vários setores específicos, setor financeiro, setor de parque de diversão, e aí vai. Cada um desses vai ter que ter uma legislação toda especial. Então, no meu ponto de vista, eu acho que simplesmente o Congresso Nacional não tem tempo hábil, muito menos a sociedade, para sentar, debater e fazer uma reforma tão ampla assim, ao incluir imposto de renda. Já basta a reforma do consumo. Lembrando, vai acabar os 27 CMS de todos os estados que existem hoje. Vai acabar os mais de 5 mil ISS que a gente tem de todos os municípios. Vai alterar profundamente o IPI, vai se criar um imposto novo, esse imposto sobre o pecado, o imposto seletivo. Vai se criar
regimes tributários específicos para mais de 10 setores, com características totalmente diferentes. Todas essas criações que eu estou falando precisam de leis que precisam, obviamente, sair do Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional já vai estar muito ocupado, já tem trabalho demais no âmbito tributário. Então, eu acho que a reforma da renda, da tributação sobre a renda, que foi sua pergunta inicial, realmente vai ter que esperar. Eu espero realmente que nem saia, porque, veja só, o prazo é 90 dias para mandar uma proposta, um projeto de lei, 180 dias para mandar as leis projetos para as leis complementares, né? Então, veja, 180 dias para mandar o projeto, e aí depois tem toda a votação, e ano que vem é ano de eleição municipal. Né? Então, eu acho que nem essas daí vão ser votadas. Isso. Não, sem dúvida, não tem. Só se abrir uma filial do Congresso Nacional, além de Brasília, porque só para trabalhar tributária. Porque tem um detalhe. Mandar é fácil, difícil é sair aprovada alguma coisa. Esse ano é ano de eleição, e vocês sabem que ano de eleição o Congresso para, não é? Porque cada segundo semestre, todo mundo voa. Todo mundo vai embora. Agora, só um detalhe. Isso tudo que foi colocado, de 27 ICMS, que são os estados, de mais de 5 mil municípios, ISS, IPI, é preciso dizer que isso não é de imediato, né, Eric? Temos aí um prazo para se implantar isso, que não é nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 2 meses, né? Isso. O prazo começa efetivamente, com base na emenda constitucional, começa a partir de 1º de janeiro de 2026. Começa um prazo de transição, começa a incidir esse sistema novo que foi aprovado em dezembro do ano passado, a partir de 26, de janeiro de 26. E aí ele vai vigindo, e aí vai ter um prazo de transição de 10 anos. E nesse prazo, o sistema novo vai nascendo e o sistema antigo vai morrendo na mesma proporção. Inclusive, o valor. E aí vai ser o que já vai ser extremamente complexo, porque nós vamos, durante 10 anos, conviver com 2 sistemas. Um sistema indiscutivelmente falido, que isso é a única unanimidade que existia em relação ao sistema passado, e um sistema que ninguém conhece. Esse sistema ainda não existe. Então, daqui a 2026, a gente tem 24 meses, começando a contar agora desse mês de janeiro, agora que a gente está falando aqui, conversando aqui com seus ouvintes, para começar a construir esse sistema novo que vai começar a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, esse sistema novo, qual é? Como vai ser esse tributo? Quando vai ser? Vai ser mensal? Vai ser trimestral? Vai incidir exatamente sobre o quê? Onde? Qual a pergunta que todos fazem e que ninguém sabe até hoje, que a gente já discutiu também semana passada? Qual vai ser a alíquota? Não se sabe. Então, tudo isso tem que ser definido. E para tudo isso, Aldo, isso não é o governo de plantão, o delegado da Receita Federal, o chefe da Receita Federal de plantão que vai decidir quando é, não. Isso é o Congresso Nacional que tem que dizer, através de leis. Não é? Então, a gente vive, felizmente, num Estado democrático de direito. Significa que tudo isso, já que que o governo está pegando parte do patrimônio privado, o governo só pode pegar parte do patrimônio privado, e isso chama-se tributar, se houver lei. É o princípio maior que rege as relações jurídicas aqui no Brasil, e não é diferente, principalmente no direito tributário. E essas leis simplesmente não existem ainda. Essas leis precisam ser criadas pelo Congresso Nacional. E aí a gente volta para o que a gente está debatendo. Não existe nenhuma ainda. Existe a menção de mais de 70 leis complementares. Lei complementar é o começo da conversa. Na realidade, um pouquinho a mais. Complementa, o nome já diz tudo, complementa o que diz a Constituição. A Constituição foi alterada em dezembro e precisa, em 70 pontos, ser complementada por leis complementares. Essas leis complementares, o que é que elas vão fazer? Elas vão esclarecer, detalhar esses conceitos novos, e são vários conceitos novos. Né? O que é esse conselhão que se criou tão poderoso? Que poder efetivamente vai ter esse conselhão? Como é que vai incidir? Quais são esses tributos novos? Quais são esses pecados, por exemplo, que esse imposto sobre o pecado, o imposto seletivo, essas condutas que vai ser mais tributados, certamente cigarro, bebida alcoólica, mas será que, por exemplo, outros produtos também vão sofrer essa incidência?
todas essas respostas têm que estar na lei complementar. E essa lei complementar vai ser, me permita aqui a expressão, outro parto gigantesco que o Congresso Nacional vai precisar gerir e parir. E tudo isso agora nesses 24 meses que se seguem. Então, tem muito trabalho e é importante esse debate que você está fazendo aqui hoje com os seus ouvintes, trazendo as perguntas dos seus ouvintes, porque tudo isso vai ser... É aquela expressão, Aldo, trocar o pneu com o carro andando. Vai ser mais ou menos isso que a gente vai viver nos próximos 2 anos. Lembrando que a emenda constitucional foi votada assim em poucos minutos, né? Por isso que às vezes eu me preocupo com essas votações, e principalmente os deputados sentarem lá nem lendo, nem debatendo. Essa votação virtual que houve na emenda, 2 turnos em menos de 2 horas, né? E pode ser até que seja aprovado assim, às pressas, né? Mas, com certeza, você está absolutamente certo. Tem muitos detalhes que só a lei complementar vai dizer como é que vai acontecer. Esse imposto do pecado, que é o imposto seletivo, ele é muito interessante. O que é pecado, para começar? E, por exemplo, quem gosta de ir na praia tomar uma cervejinha está pecando, né? Então, esse nome imposto do pecado ele é muito inadequado, né? Mas açúcar, por exemplo, faz mal à saúde. E aí? Pode incidir? Então, outros produtos, né? Ovo já fez mal à saúde, já não fez mal à saúde. Hoje o ovo está na Constituição, né? Então, para você ver que isso tudo é muito assim, é um mistério. Né? É meio subjetivo, né? Isso. Exatamente. E só passa a ser objetivo quando está na lei. E a lei precisa ser debatida, apesar que concordo com o que a doutora Mary coloca, no sentido que, às vezes, fecha-se o olho e o jabuti sobe na árvore rapidamente, porque falta atenção. Por isso a importância da gente estar aqui hoje conversando. Verdade. Tudo cai nessa coisa do interesse da população e da educação, né? O que a gente está falando aqui, certamente a gente atinge um público formador de opinião, mas a maioria esmagadora do brasileiro não sabe nem o que é isso, Eric e Mary. Não está nem aí para o que é reforma tributária e pouco se interessa. Preocupação da população brasileira, em sua maioria esmagadora, é simplesmente com o carnaval que acontece no mês que vem. Isso aí é verdade. Lamentavelmente. Olha. Pois é, mas vão sentir no bolso, quando vê que está pagando mais. Né? Veja, uma coisa que vocês discutiram muito no programa passado e ficou uma pulga atrás da orelha, e alguns ouvintes fizeram questão de pedir para que eu passasse para vocês, essa coisa do aumento da carga tributária para o prestador de serviço, no caso para o PJ, para a pessoa jurídica. Isso é um tema que deve ser, de fato, esclarecido, doutora Mary? Não, com certeza ele tem que ser esclarecido, mas a linha mestra já está na Constituição. Por quê? Porque as isenções, regimes diferenciados, regimes específicos, imunidades, todas estão na Constituição. Então, a lei complementar não vai poder alterar isso, ela vai detalhar. Detalhar o quê? Por exemplo, serviço de saúde que tem uma tributação diferente, 60%. O serviço financeiro, que tem um regime específico, hotéis, turismo, etc., esses têm um regime diferenciado. A única coisa concreta que a gente tem é que quem não está dentro desses regimes diferenciados, nem está especificado na Constituição, por exemplo, os serviços de profissão legalmente regulamentada, como médico, contador, empresa de tecnologia, advocacia, engenharia, esses aí vão ter 30% da redução da alíquota para essas pessoas. Mas a lei complementar vai dizer qual é a base de cálculo, como é que incide, como é que deixa de incidir. Mas estudos já demonstram e comprovam que hoje como é que um prestador de serviço paga, né? Se ele tiver no lucro presumido, ele vai pagar 3,65% de PIS e COFINS e vai pagar de 2% a 5% de ISS. Então, no máximo, ele pode pagar 5,65% ou pode pagar 8,65% no máximo de tributação sobre o consumo, sobre prestações de serviço. Ora, se a pessoa não está num regime diferenciado
e essa alíquota for para 25%, 25% não é mais, vamos, 27%, 30% ou 33%, vai ter esse aumento da diferença do que é hoje, vamos usar o máximo, 8,65 para 30. Então, com certeza, isso vai ter um aumento. E aí tem ainda um complicador. Por quê? Porque a indústria vai ter direito a crédito, porque quando ela compra de outra pessoa jurídica o insumo, o distribuidor compra o produto até chegar na hora de revender, ele vai se creditando e o imposto não é mais cumulativo. Só que o prestador de serviço, ele não tem do que se creditar. Por quê? Porque o custo dele é basicamente folha de salário, que já tem uma alta carga tributária. Né? Então, o que é que acontece com ele? Ele vai pagar muito desse novo imposto, já paga muito da folha de salário, né, que também disseram que dentro de 90 dias iria sair também uma medida alterando essa questão de tributação na folha, mas já tivemos a medida provisória. É um negócio tão insano, tão maluco, porque, veja, se aqui na emenda constitucional diz que dentro de 90 dias vai ser mandado um projeto de lei para tratar da tributação sobre a folha, acabou de sair agora uma medida provisória desonerando. E tudo isso termina confundindo a cabeça da gente. Olha, deixa eu pedir permissão para vocês, vou para o intervalo. Doutor Eric, na volta o senhor fala, um estimado ouvinte aí de vocês, advogado, professor de Direito Constitucional André Regis, está ouvindo o debate e registrando que o debate é muito esclarecedor. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Seguimos pela CBN, hoje a gente tratando aí de reforma tributária, eu diria que nesse segundo episódio, e se depender de reforma tributária, a gente vai ter infinitamente esses episódios aqui, porque é muita coisa. Eric Castro Silva, advogado, Mary Elbe Queiroz, advogada, tributarista. Doutor Eric, a doutora Mary começou a falar no bloco anterior sobre essa questão do aumento da carga tributária para o prestador de serviço, sobre pejotização. Queria ouvir o senhor sobre esse tema. Isso, é um ponto muito importante e aquele cálculo que a doutora Mary fez é muito pertinente. Vai haver, vai mais do que dobrar a carga hoje dos prestadores de serviço. Não é? Então, indiscutivelmente, vai ser o grupo mais onerado com essa reforma tributária. E é o setor econômico, a gente sabe, que mais emprega hoje na economia brasileira. Então, vai ser o mais penalizado. Eu sempre gosto, não sei se um excesso de otimismo, mas de pensar que com esse aumento enorme que vai haver, a arrecadação, obviamente, também vai aumentar. Então, por força desse aumento que vai haver na arrecadação por parte dos prestadores de serviço, eu tenho a esperança que a alíquota do imposto novo, do IBS, ela fique em patamares, vamos chamar assim, civilizados, porque essas expectativas que estão criando, a gente vai ver, vai ser uma das mais altas do mundo, como a gente falou no debate passado, mas vai ser uma das mais altas do mundo, não tem como baixar, porque as despesas do Estado brasileiro são enormes. Então, ela vai ser sempre alta. Mas, mesmo assim, como vai haver esse aumento brutal para os prestadores de serviço, eu tenho essa esperança de que esse aumento dos prestadores de serviço compense e aí a gente consiga, repetindo, uma alíquota que não seja confiscatória. Eu tenho essa esperança. Né? Por outro lado, a principal razão, eu tenho várias críticas a essa reforma tributária que foi aprovada, várias críticas, mas a minha principal razão de entender que o sistema atual estava morto e precisava ser sepultado era justamente essa diferenciação entre prestação de serviço de competência do ISS para município e venda de mercadoria para fins do ICMS de competência dos estados. Essa distinção, Aldo, o tempo, a revolução digital mostrou que ela é impossível de se fazer. Todos os seus ouvintes estão com o celular, se não estiverem nos ouvindo aqui com o celular. O que é o celular? É uma mercadoria, é um serviço. A caixinha de vidro, sem dúvida, é uma mercadoria, mas a caixinha de vidro ela não funciona sem o sistema operacional que é serviço. Então,
é ICMS ou é ISS? Essa distinção nesse mundo digital que a gente vive hoje é absolutamente impossível de ser feita, e essa foi a principal razão pela qual eu defendia que essa reforma tributária, e ainda defendo. Vamos ver o que vai sair nos próximos 2 anos. Outro ponto que eu queria falar, e você levantou muito bem, essa questão da pejotização. Doutora Mary colocou, e concordo plenamente, os empregados, a carga, o maior custo do empregador, todo mundo sabe que um dos maiores custos do Brasil é justamente contratar pela CLT, porque a folha de salário ela é extremamente onerosa, e para fugir disso sempre houve a pejotização, né? Empregados que são empregados, que têm subordinação e que por isso são empregados, fogem dessa realidade, empregador e empregado, muitas vezes até compactuando empregador e empregado, para fugir dessa tributação excessiva, desse ônus excessivo que tem o trabalho formal no Brasil. Mas isso já foi alterado substancialmente com a reforma trabalhista de Temer de 2017. Então, a pejotização ela vem sendo aceita para vários setores, e o Supremo reiteradamente tem aceito essa pejotização, até esvaziando um pouco a Justiça do Trabalho. Então, um pouco não, muito a Justiça do Trabalho. Então, o que eu estou vendo que essa reforma de 2017, da reforma trabalhista de 2017 do governo Temer, com essa aceitação, com essa constitucionalidade que foi reconhecida pelo Supremo recentemente e vem sendo reiterada, e agora somada com essa reforma tributária, a pejotização vai aumentar, e muito. Por quê? Porque os empregadores vão querer crédito para abater desse imposto novo, e esse crédito só vai ter se você contratar uma PJ e não se você contratar um empregado pessoa física pela CLT. Então, essa reforma da folha de salário, por um lado, já foi feita em 2017 e vai ser acentuada com essa reforma agora, que vai começar a valer a partir de 2026. Então, isso é uma questão que a gente precisa debater muito também, porque indiscutivelmente se fragiliza a posição do empregado. Ele deixa de ter toda aquela proteção que a CLT, né, sempre se deu. Mas essa proteção, ela é ainda necessária no século XXI. Aí a gente vai entrar em toda uma outra e enorme polêmica discussão que você já travou aqui, eu já participei com você, dessa uberização do mercado de trabalho, e isso também tem impacto em razão dessa reforma tributária. Foi muito bom você ter colocado, e eu concordo aí com as pontuações que a doutora Mary fez também. Você tem uma coisa puxando outra, né, doutora Mary? Inclusive, essa pejotização leva a questões da previdência, né? Isso. Porque não vai ter o recolhimento como empregado e depois todo mundo bater na previdência na hora da aposentadoria. Então, você vê como é um maranhado de coisas que a gente tem que lidar, né? Eu queria cumprimentar o professor André Regis, né, e agradecer a presença dele aqui, a honra, né, de tê-lo nos ouvindo, né? E também dizer que hoje, me parece que hoje, né, vão ser instalados grupos de trabalho pelo Ministério da Fazenda, né, para poder estudar esses projetos de leis complementares. E aí, pela composição do que está nos jornais, vamos ter representantes dos estados, representantes dos municípios, das fazendas, e ninguém representando o contribuinte. Então, vejam só, todo mundo só decide pensando como vamos arrecadar mais, como tirar mais dinheiro do povo. Não pensa nos reduzir gastos. E o que é pior, o contribuinte não tem possibilidade de debater. E isso é interessante, eu tive em algumas discussões que me parece que os projetos estão muito no campo da teoria. E as pessoas não conhecem a prática. Por quê? A questão de você ter 2 sistemas, isso vai ser uma coisa altamente complexa e confusa. E eu ainda tenho dúvida, doutor Eric, se depois de 10 anos não ficaremos com os 11 tributos, né? Essa dúvida ainda persiste na minha cabeça. Quem viver, verá. Pela onda da carruagem. A história tributária do Brasil, você tem toda a razão, é pródiga nisso, né, Mary? Quantas vezes o que era para acabar vai se prorrogando, seja por emenda constitucional. Né? Lembremos que nesse país, até o passado, ele é incerto. Né? Então, o Supremo que o diga, viu?
O Supremo que o diga. Coisas que ele vinha decidindo, de repente dá uma virada. E o que é pior, uma das cláusulas pétreas da Constituição é a coisa julgada. Então, a gente que estudou direito e quem lida com a área jurídica diz o seguinte: não, decisão transitada julgado não pode mais ser modificada. Agora, pode ser modificada e voltar para trás. Falar uma redundância bem grosseira, assim, poderá voltar para trás para atingir quem tinha decisão favorável e estava obedecendo essa decisão favorável. Ou seja, você não pode confiar nem nas decisões transitadas e julgadas do próprio judiciário. Então, isso gera o quê? Insegurança jurídica. Insegurança. Então, no país onde descondena-se as pessoas, é uma loucura isso. Deixa eu puxar outro tema aqui, que aí muita gente fala do IVA. IVA. O que vem a ser, de fato, imposto, né? Caso essa coisa siga os trâmites que Eric vem falando, o IVA pode ser um dos maiores, o IVA pode ser um dos menores. Não quero comparar, mas jogar para o mundo, doutora Mary. Com certeza ele já vai ser um dos maiores do mundo, né? Porque a maior líquida do mundo está em 27. A gente já começa acima disso aí, ou 27,5%, ou 30%, ou 33%. É o grande mistério que ninguém ainda teve coragem de assumir. Só que isso vai ter que estar na lei complementar. Né? Por quê? Porque a lei complementar exatamente... o que é uma lei complementar? Como o próprio professor Eric disse, a Constituição não detalha e diz, eu quero uma lei para me complementar. E essa lei tem todo um coro específico, um coro mais diferente da lei ordinária. É um código que precisa passar pelas duas câmaras, etc. É diferente de uma simples lei ordinária. É um coro qualificado, que a gente chama. Né? Muito bem, então, vão sair essas leis complementares para detalhar o que está na Constituição. Mas a alíquota vai ter que estar nelas. Por quê? Porque toda matéria que seja abrangente para todos os estados e todos os municípios tem que vir por lei complementar. Não pode ser uma simples lei ordinária. E a própria Constituição diz, eu vou querer uma lei complementar. A gente está estimando que vamos ter pelo menos 7 leis complementares para serem apresentados projetos e serem debatidas e votadas no Congresso. Isso por quê? Porque a lei complementar ela não pode tratar de vários temas, ela tem que ter aquele tema principal. Então, teríamos uma lei para o IBS, uma lei para o CBS, o pessoal não, será uma? Não. Está previsto que terá o mesmo fato gerador, terá as mesmas diretrizes, mas não está dito que será uma só lei complementar, embora tivesse que ser para evitar insegurança jurídica e confusão na interpretação. Com certeza já teremos interpretações divergentes que vão gerar insegurança jurídica e litígio, que é uma das coisas que seria para a reforma reduzir, seriam os 5 trilhões de reais em litígio e 39 milhões de processos, não vai acabar. Então, hoje eu já falo como advogada, na época do debate eu dizia, aqui é estudiosa, isso vai dar problema, vai dar litígio. Hoje já é advogada e eu posso lhe dizer que eu já verifico muitos pontos onde será necessária a atuação do judiciário, e aí, mais causas no judiciário, mais processos e mais litígios que teremos que ter. Então, o IVA, na realidade, é o Imposto sobre Valor Agregado, que tem na Europa, tem em vários países, mas esse sistema dual que saiu, o valor agregado é o quê? Eu compro um produto por 100 na indústria, vou vender para uma loja de varejo, vendo por 120, agreguei 20, em linhas grosseiras, me desculpe aí o pessoal que entende bem da matéria, mas assim, agreguei 20, vendo por 120, a tributação vai ser só sobre os 20. Por quê? Eu vendo por 20, me credito do imposto que já foi pago nos 100. Então, e aí, na realidade, só pago sobre a diferença. Então, isso aí é o que eles chamam de não cumulatividade e valor agregado. No Brasil, nós tivemos uma exceção. Nós não vamos... A promessa era um só imposto, e depois de tantas discussões e debates para aprovação, foram criados 2. Ou seja, teremos o IVA dual, a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é federal, a junção do PIS e da COFINS. Muita gente está dizendo que o IPI vai se juntar aqui. Não vai, IPI é outra coisa. Então, PIS e COFINS se juntam, vira CBS. E o IVA dual, o outro IVA, que é dos estados e municípios,
que é a união de toda o ICMS com o ISS, que é ICMS dos estados e ISS dos municípios, que vão fazer o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Aí já começa a diferenciar dos outros sistemas. Então, teremos dois, um federal e um estadual, municipal, um só. Né? Então, teremos duas alíquotas, e uma coisa absurda é que teríamos uma alíquota uniforme em todo o Brasil, do IBS. Não é, porque cada estado poderá ter sua alíquota e cada município poderá ter sua alíquota. E a alíquota final vai ser a soma dos estados e municípios, porque o Senado vai fazer uma alíquota de referência. A alíquota de referência, ele pode dizer assim, a alíquota será 30. Alguém poderá botar 29, 28, ou poderá 31 ou 32. E quem vai pagar vai ter que somar isso e ver quanto é que vai pagar naquele município. Né? Então, isso também é um outro equívoco que vinha para uniformizar e ter apenas uma alíquota no Brasil todinho, assim, não adianta se vender no norte, no sul, no sudeste, a alíquota não vai ser, porque cada município poderá ter sua alíquota. Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção, Aldo, é que agora todo mundo vai saber quanto paga de imposto que vem na nota fiscal. Não é obrigatório. Ou seja, se for possível, vai vir na nota fiscal. E aí eu volto, vem na nota fiscal, eu vou dizer, eu estou pagando muito, mas estou feliz porque estou sabendo quanto estou pagando. Será que isso é o correto? Doutor Eric, diga lá. Isso, a doutora Mary colocou muito bem sua pergunta, né? O que é o IVA? É aquele imposto que só incide sobre o valor que é acrescido a cada elo da cadeia produtiva. Então, se faz por exemplo, um carro. Então, a montadora compra lá o pneu, faz o carro e vende por 100 mil. Quando esse carro vende por 100 mil para a concessionária de veículo. A concessionária de veículo vai ver seu custo, botar sua margem de lucro e vai vender por 150 mil. Quanto se agregou? 50 mil. Então, o imposto, como deve ser, ele vai incidir só sobre a riqueza nova que se agregou a esse produto, ao carro. Nesse exemplo aqui, bem simplório que a gente está dando, é os 50 mil. Como sempre, o diabo está nos detalhes, né, Aldo? Porque para materializar isso na prática, existe essa sistemática da não cumulatividade dos débitos e créditos. Apurar o débito é sempre fácil, é o valor da venda e você incide a alíquota. E os créditos que eu vou apurar para abater desse débito? Esse sempre foi o problema. E foi outra razão pela qual o ICMS e o IPI, que sempre foram não cumulativos desde 1968, foram morrendo ao longo do tempo. Porque os estados e a União fizeram de tudo, e a jurisprudência, o judiciário referendou, para dificultar essa concessão do crédito para o contribuinte. Então, foram várias decisões ao longo desses 55 anos que terminou criando-se um imposto não cumulativo, um IVA sobre valor agregado, completamente diferente do que sempre existiu do resto do mundo, principalmente porque se dificultava e muito essa identificação dos créditos que o contribuinte tinha na sua aquisição. Então, quando não se dá esse crédito, o produto fica mais caro, porque esse crédito que foi sonegado, que não foi pago reconhecido pelo fisco, o contribuinte tem que embutir no seu preço da sua mercadoria, do seu serviço, e isso necessariamente é suportado pelo consumidor final. Então, essa é uma das razões, claro que não é a única, mas é uma razão importante, pela qual todas as mercadorias aqui no Brasil sempre são muito mais caras do que no exterior. A gente vê, as pessoas que viajam sabem, e quem lê um pouco também vê, que o iPhone, por exemplo, no Brasil, é o mais caro do mundo, vendido no mundo. Essa não é a única razão, mas é uma das razões. Então, essa foi a razão pela qual o ICMS e o IPI, especificamente, também faliram e precisavam ser alterados. Mas e agora, para reconhecer efetivamente, e a gente volta para a discussão da necessidade das leis complementares, o que é que vai dar crédito, porque essa sempre foi a dificuldade, isso tem que estar muito claro nas leis complementares. E aqui a doutora Mary tinha colocado um receio que eu também tenho, porque no ICMS, por exemplo, já desde a década de 90 se devia, por exemplo, que ia se dar crédito para aquisição de energia elétrica, de arquivo fixo, no ano tal. Quando esse ano chegava, não era, antes do ano chegar, vinha-se uma lei complementar nova e prorrogava
era aquele arco-íris que você vai correndo até a sua base e você nunca chega lá, porque a lei sempre era alterada. Eu tenho muito medo que isso ocorra com esse sistema novo, porque infelizmente a história do Brasil é nesse sentido, e aí sempre um populismo, me permita a palavra é essa, quando está chegando a época de se reconhecer esse direito do contribuinte, os estados, a União e os municípios gritam que vai faltar dinheiro para tudo, que vai faltar dinheiro para a educação, que vai faltar dinheiro para a saúde, e não é isso. Não é isso. Porque como se alguém fosse contra dinheiro para a saúde e contra dinheiro para a educação. Ninguém discute isso, essa necessidade. Mas também tem que se preservar a riqueza que o contribuinte gera, porque sem o contribuinte não vai ter dinheiro para nada. Se mata a galinha e não se tributa os ovos. Isso é que sempre aconteceu e eu tenho medo que nossa história se repita nesse aspecto também, Aldo. Olhe, semana que vem, se os senhores, claro, estiverem agenda livre e disponibilidade e atenção, a gente segue aí com a nossa saga de reforma tributária. Tá certo, doutora Mary? Perfeito, obrigada mais uma vez. E parabéns, Aldo. Seu papel está relevantíssimo, porque precisamos esclarecer a população, porque está todo mundo assim perdido. Pelo menos agora a gente está dando umas linhas mais específicas, né? E, mínimo, claro, estou à disposição sempre. Obrigado. É o mínimo que a gente pode fazer, Eric. Isso, Aldo. Você consegue traduzir para a linguagem geral essa matéria que é tão árida. E é sempre um prazer estar aqui com você e com o doutor Mary, quem seja, para a gente bater nesse papo. Que bom. Muito obrigado. A doutora Mary, doutor Eric, semana que vem tem mais um episódio da saga Reforma Tributária. Daqui a pouco a gente disponibiliza esse bate-papo.